Pessoal, estou aqui com o meu colega e uma pessoa de referência para mim, tanto do ponto de vista pessoal como do profissional, Dr. Silvio Luiz Costa de Moraes. Ele é cirurgião bucomaxilofacial no estado do Rio de Janeiro, mas tem uma atuação nacional, e ele gentilmente atendeu o meu pedido. Tem uma agenda muito cheia, então, para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo essa gravação dessa conversa no final do ano de 2017, em que a ideia era conhecer um pouco da vida e da trajetória do Dr. Silvio. Hoje, nesse ano, à frente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, e através dessa conversa eu queria que ele pudesse mostrar um pouco da vida, da carreira dele, para inspirar os futuros jovens cirurgiões e os atuais cirurgiões de cirurgia bucomaxilofacial do Brasil. Dr. Silvio, muito obrigado pela sua presença e pelo aceite do nosso convite. Obrigado, doutor Luciano, é um prazer muito grande. E eu vou iniciar me apresentando. Meu nome é Silvio Luiz Costa de Moraes, comercialmente meu nome é Silvio de Moraes, é um nome profissional. Eu tenho dupla graduação, sou formado em odontologia e sou formado em medicina. Em odontologia, me encaminhei para a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, a especialidade a qual exerço nos últimos 36 anos. Na medicina, acabei sendo encaminhado para a cirurgia geral, por influência de um professor catedrático, meu professor de cirurgia geral, a quem eu devo muito, hoje vivo ainda aos 98 anos, o professor José Carlos Vinhais. Então, essa é a minha formação. Fiz a residência em cirurgia maxilofacial no Hospital Universitário Antônio Pedro, na Universidade Federal Fluminense. Na minha época, eu fiz um complemento na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no Instituto de Odontologia, na mesma especialidade. Fui residente de cirurgia geral no Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, no serviço do professor José Carlos Vinhais, na 15ª Enfermaria. Nesse meio tempo, tive a oportunidade de fazer um fellow na Universidade de Basel, na Suíça, com o professor Joachim Prime, que era o chairman à época, e foi uma distinção muito grande, uma honra muito grande ter uma oportunidade ímpar para a minha formação. Então, essa é a minha formação básica. Bem, como foi a minha escolha pela cirurgia bucomaxilofacial? Essa é uma pergunta que o doutor Luciano me faz. Bem, a minha escolha pela cirurgia, ela vem de muitos anos, da juventude. Eu sempre vi com muito encantamento o fato de um cirurgião ser capaz de realizar um procedimento operatório na parte mais exposta do corpo humano, que é a face. A face, queiram ou não, diriam poeticamente os letrados, é o espelho da alma, e é verdade, porque todos os dias, quando nós fazemos a barba, ou a maquiagem, ou penteamos o cabelo, nós nos reconhecemos pela visão que nós temos no espelho. Então, o indivíduo que sofre um trauma agudo, ou uma doença degenerativa, tumoral, ou que tem uma deformidade que ele veio desenvolvendo ao longo da vida, ele é um indivíduo que anseia pela normalidade, de acordo com seus padrões. Eu queria chamar a atenção principalmente para o doente de trauma e de tumor, porque esses doentes, eles se conheceram normais, né? Ele é um indivíduo que se conheceu normal, então ele aceita muito pouco ou quase nada o fato de ser acometido de uma doença traumática. Então, esse encantamento veio assim da minha juventude, e eu tive o privilégio e venho tendo o privilégio, mais do que operar faces, contribuir
para reconstruir vidas. Esse é o maior privilégio que Deus dá a um cirurgião que singra por esse caminho. A minha faculdade de odontologia na Universidade Federal Fluminense, ela se deu por um vestibular, acabei sendo aprovado no vestibular da SES Gran Rio à época, e fiz a minha formação de odontologia lá. Era uma formação que à época era de 5 anos praticamente, e assim dei o primeiro passo. E vou lhe confessar que logo após ter entrado para a faculdade, fiquei um pouco na dúvida sobre se aquele caminho era o correto. E depois da primeira aula de anatomia humana que eu tive com o professor catedrático, o professor Conrado, que em 3 horas de aula ele falou da anatomia do vértice à planta, falando tudo sobre osteologia, miologia, vascularização e drenagem, enfim, foi uma aula, digamos, um pouco pesada, mas que eu fiquei encantado. E que, no final da aula, sou surpreendido por um monitor, que era o Vinícius, que dizia o seguinte: eu sou monitor do professor Conrado, não se assustem, para nós que vamos fazer cirurgia bucomaxilofacial, isso é muito bom. Eu levantei o dedo e falei, peraí, cirurgia bucomaxilofacial é a cirurgia da face, não é isso? Ele falou, exatamente. Eu falei, pô, então estou no lugar certo. Que sorte, hein, doutor? Já no primeiro semestre, primeira aula, que bárbaro, que bárbaro. Exato. Não, interessante ter esse norte, né? Muitas pessoas acabam descobrindo no meio da faculdade ou depois de se formar. É interessante ter essa clareza já no início. Muito bom. E depois que o senhor cursou odontologia, o senhor deu uma atenção especial dentro da faculdade de odontologia para alguma disciplina ou procurou ter uma boa capacitação, um bom estudo em todas as áreas dentro de odontologia? Excelente pergunta, Luciano. Um aluno, como eu fui direcionado para a especialidade, é um aluno que corre alguns riscos. Por quê? Porque o aluno ele tende a concentrar seus esforços naquela formação que virá com o tempo. Pela minha extrema dificuldade, eu me dediquei muito a todas as disciplinas do curso de formação de odontologia. Tanto é que eu fui um dos melhores alunos da minha turma à época. E me dediquei realmente de forma bastante intensa para ter um bom aproveitamento. Eu fui homenageado na minha formatura, recebi um diploma do colegiado de curso de odontologia, que é uma distinção que a Universidade Federal Fluminense faz. Então, recomendo que os nossos colegas em formação acadêmica ainda, né, em formação estudantil, que eles tenham uma visão holística da profissão, porque essa visão é importante, porque a gente amealha a cultura geral e o que facilita a orientação terapêutica dos nossos pacientes, né? Então é importante para o cirurgião bucomaxilofacial ele ter uma visão holística da odontologia, né? Porque dessa forma ele será mais efetivo em termos de orientação terapêutica do paciente. Com certeza. Isso é uma coisa muito importante, porque não adianta ser um bom cirurgião bucomaxilofacial e não ser um ótimo dentista, né? Tem que ter aquele conhecimento integrado. E, bom, doutor, aí o senhor se formou e o que o senhor fez? Formou em odontologia, muito bem. Eu me formei em odontologia, passei no concurso público para residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial na Universidade Federal Fluminense, passei muito bem colocado, passei em primeiro lugar, na verdade, essa que era um sonho muito grande. E fiz a minha residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que era uma residência à época de 2 anos, fiz uma complementação de mais 1 ano na PUC, para fins de registro, de especialidade, e, em paralelo, eu trabalhava num serviço no Hospital Federal do Andaraí,
na época. Eu era colaborador do serviço, não era funcionário, eu era apenas um voluntário, um colaborador, porque o meu chefe à época, ele trabalhava lá. Bem, então o meu desempenho como cirurgião, ele foi uniforme e crescente o tempo todo. Em 1984, 85, eu fiz um vestibular para o curso de medicina, 1984. Fiz o vestibular, fui aprovado, mas não pude me matricular na faculdade de medicina de Teresópolis, porque eu tinha sido aprovado no concurso para a Força Aérea Brasileira e força de rotina de transferências eu tive que cumprir meu tempo fora. E eu fiquei fora do estado, eu trabalhei no estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, fui fundador do serviço de cirurgia maxilofacial no Hospital de Base Ari Pinheiro, que é um hospital do governo do estado de Rondônia, e tivemos o privilégio de operar pessoas de todo o estado de Rondônia, do estado do Mato Grosso, estado do Amazonas, estado do Acre. Foi uma experiência ímpar, e foi importante porque cortei o cordão umbilical, porque imagine, você ser chefe de serviço 1 ano e meio depois de ter terminado sua residência. Era algo desafiador, porque nós tínhamos vários colegas já de muitos anos de formação em outras áreas da medicina e como pares. Então, era sempre muito desafiador, né? Eu costumo dizer que eu passei a minha vida toda com a lança apontada para a cabeça, porque foram vários desafios que eu fui passando, mas acabei, como a água, contornei todos os desafios, não é isso? Bacana. Enfim, voltei de lá, e aí sim, motivado pelo meu exercício profissional dentro da Força Aérea e fora da Força Aérea, porque eu sempre mantive uma atividade fora da Força Aérea como profissional liberal, eu tive que adiar meu sonho de entrar para a faculdade de medicina por mais alguns anos. Sim. E por que ser médico? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Não bastaria ser cirurgião bucomaxilofacial dentista? Sim, para exercer a cirurgia bucomaxilofacial não haveria nenhum problema. Não há que ser médico para ser cirurgião bucomaxilofacial. Entretanto, na minha trajetória, no meu planejamento de vida, eu idealizei o fato de chefiar um serviço num hospital privado, com uma equipe eclética e tendo autonomia de 100% nos procedimentos intervencionistas no corpo humano. Talvez por influência até dos serviços onde trabalhei. Eu trabalhei muitos anos num serviço de cirurgia plástica, de cirurgia da face, mas chefiado por outros profissionais, enfim. E sempre tive uma grande integração interdisciplinar com vários colegas da área da medicina. De maneira que decidi fazer medicina por essa razão, para ter autonomia plena no que se refere à autonomia intervencionista no corpo humano, que pode ser compensada, é claro, pela prática salutar da multi e da interdisciplinaridade. Também ninguém precisa ser médico, maxilofacial, ser médico para executar procedimentos intervencionistas no corpo humano, tendo outros profissionais de outras áreas integrados ao serviço desse. Bem, mas é uma questão de trajetória, de planejamento de vida. Né? De maneira que fiz ao contrário do que algumas pessoas esperavam, todos esperavam que eu fosse ser cirurgião plástico. Né? Eu não desejei fazer cirurgia plástica
eu teria que dar atenção a outros segmentos do corpo, não que sejam menos importantes, mas que me roubariam tempo de dedicação à cirurgia da face. Que eu sou suspeito para falar, mas eu entendo como a área de maior significado médico, filosófico, emocional, como queira chamar. A face é o símbolo ômega da vida, né? Você pode precisar de uma víscera para viver. Você pode precisar de um transplante hepático, de um transplante renal, mas uma coisa eu lhe digo: sem a face, ninguém vive. Não tem como. Um mutilado, ele não tem como interagir, ele não consegue viver. Portanto, foquei a minha formação, já que tinha que fazer uma especialidade, que eu gostaria de fazer, eu falei, bem, vou fazer a especialidade mãe de toda a área da cirurgia. E fiz cirurgia geral. Fantástico, fantástico. E aí o senhor concluiu a sua formação depois da medicina com cirurgia geral, e aí continuou a sua carreira dentro da área de cirurgia bucomaxilofacial. Sim, eu me dedico à área de cirurgia maxilofacial, operando tudo na especialidade. Sim. E já é muita coisa, né? Porque a cirurgia maxilofacial, ela é um universo, embora anatomicamente ela seja das menores especialidades que tem, anatomicamente, sim, mas em importância, em complicações e em complexidade de manejo, eu classifico como a maior das especialidades da área da medicina, sem dúvida nenhuma. Me dediquei a isso e, enfim, hoje caminho para, de forma bem concreta, de forma bem intensa, me dedicar ao estudo de complementos estéticos em cirurgia maxilofacial, sobre o qual a gente pode falar daqui a pouco. Claro, excelente. E, doutor, uma coisa que eu queria lhe perguntar, assim, como é que o senhor colocaria, assim, uma ou duas orientações fundamentais para quem quer ser cirurgião bucomaxilo? O senhor já está dando várias só pela resposta às perguntas, mas se o senhor fosse sintetizar entre uma ou duas orientações nucleares para que a pessoa tenha em mente sempre, durante toda a carreira, o que o senhor sugeriria para futuros candidatos à cirurgia bucomaxilofacial? Ótima pergunta, Luciano. Eu diria o seguinte: para alguém que deseje fazer a especialidade, ingressar na especialidade, é uma questão, primeiro, doutrinária. É importante ser amigo e amante dos livros, né? É importante estudar muito, estudar profundamente. Eu digo o seguinte: a faculdade, a escola, ela não é importante. O importante é o aluno. Independente do tipo de faculdade, se é 3, se é 4, não importa. O que importa é a determinação do aluno de graduação. Então, para começar, eu costumo dizer para os meus alunos, eu dou aula em faculdade, eu digo para os meus alunos o seguinte: atenção, vocês serão os profissionais que alunos são. Desde aluno, nós começamos a definir o nosso comportamento profissional. Então, procure falar um linguajar correto, fale o idioma português corretamente, estude a fundo. E eu brinco também com meus alunos, que eu digo o seguinte: olha, eu sou favorável à regra das 6 horas. E o que é isso? O dia não tem 24 horas? Ok. Então nós vamos ter 6 horas para dormir. Não precisa dormir mais do que isso, não. Vamos ter 6 horas para trabalhar. Temos que ter, mais ou menos, né? Mais ou menos essa conta. 6 horas para a família, que a família tem que ter a nossa atenção. E nós temos 6 horas para estudar.
todos os dias, inclusive domingos. Domingos você pode estudar um pouquinho menos, pode estudar só 4 horas, não tem que estudar. Porque a tecnologia hoje nos impõe uma intensificação no hábito da leitura e do estudo. Porque na minha época, agora eu vou falar como alguém de mais idade, que é horrível falar assim, mas é importante dizer, na minha época, para a gente ter acesso a livros e artigos, eu lembro, era uma romaria. Eu tinha que a biblioteca do Valonguinho, lá em Niterói, da UF. Eu tinha que ir na biblioteca do Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, UF. Eu tinha que ir à biblioteca da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Clementino Fraga Filho. Eu tinha que ir à biblioteca da UERJ. Então, agora imagina você fazer isso de ônibus e chegar e estudar. Eram dias e dias e dias que se levava, e a gente não podia tirar os livros das bibliotecas, só nas bibliotecas das quais nós éramos afiliados. Isso só acontecia na UF. Sim. E, enfim, e os livros mais modernos que a gente tinha acesso eram pelo menos livros de 2 edições atrás. Eram os mais modernos que tínhamos. Mas hoje nós temos o telefone celular que nos dá acesso ao PubMed imediato. Você sabe disso, a gente está dando aula e muitos dos nossos colegas estão conferindo ali no PubMed se aquilo ali é verdade ou não. Várias vezes. Mas é verdade. Então, a vida hoje é muito diferente da vida no passado. E uma grande faculdade, né, uma grande característica do ser humano, que eu creio como uma das mais importantes, é a adaptabilidade. Eu me adaptei a andar na velocidade do mundo de hoje. Eu não estou vivendo há 36 anos atrás. Pelo contrário, eu já estou estudando o uso da inteligência artificial, né? No futuro bem próximo nós teremos a inteligência artificial como uma ferramenta maravilhosa na medicina em geral, nas ciências médicas, assim como a robótica também. Enfim, então hoje nós estamos vivendo uma era que não tem volta mais. Nós estamos na era da tecnologia, da alta tecnologia. Você é jovem, mas olhe 15 anos para trás, 10 anos para trás. Nossa. Imagine, você poderia imaginar que hoje nós estaríamos nesse nível de tecnologia? Quem de nós imaginaria? Agora imagine para uma pessoa que parou no tempo há 20, 30 anos. É irrecuperável. O tempo não se recupera. O tempo ele passa, não volta. É um critério crítico o tempo, né? Enfim, então, com base nessa premissa, não há como ficar dias sem estudar, sem ler, semanas, não tem como. Para os professores, para os conferencistas de estilo, isso já acontece naturalmente, porque para se preparar uma aula para a graduação, para a pós-graduação, ou para preparar uma aula para colegas num evento, há que se estudar bastante, porque senão nós realmente vamos passar por dificuldades muito sérias. Então, a ordem do dia é estudar, estudar e estudar. Excelente. Doutor, vamos só passar para as perguntas finais. Excelente resposta, obrigado mesmo. Eu queria só saber como é que foi sua experiência frente à presidência do colégio, do ponto de vista como professor e como líder, né, da especialidade durante o tempo que o senhor teve. Eu acompanhei vários movimentos do colégio e, naturalmente, muita coisa foi decidida em equipe, mas com várias ideias que o senhor deve ter trazido. Como é que foi, resumidamente, a sua experiência frente ao colégio durante esse período da sua gestão? Ótima pergunta, Luciano. Eu me candidatei à presidência do colégio porque
Eu sou do colégio desde 1982, eu vou para 36 anos de colégio, e sempre fui muito crítico com uma série de posturas e de comportamentos, enfim, de situações que eu vivi durante esse período. Bem, então decidi me candidatar, isso é um desafio muito grande, tive um apoio muito bom de muitos colegas e na hora certa. Né? Eu escolhi a hora certa de me candidatar e a hora de me dedicar a isso, que foi um momento muito crítico. Enfim, durante a presença do colégio, que foi uma honra muito grande, mas mais do que uma honra, é de uma responsabilidade indizível, porque o colégio, o presidente não é dono dele. O colégio tem 1.696 donos. É um número de membros do colégio. Todos são donos do colégio. E não importa a que categoria pertençam, são donos do colégio. Então, conciliar esses interesses de todos é inviável. Então, o que nós fizemos foi um plano de metas com visão prospectiva. Colocamos o colégio alinhamos o colégio ao trabalho que já havia sido iniciado pelos meus antecessores, porque os meus presidentes anteriores foram muito importantes. Eles pavimentaram o caminho que tornou possível a realização de uma série de coisas, de realizações interessantes para a entidade. E nós fizemos, dentre esses objetivos estipulados, um planejamento para que o colégio crescesse de forma organizada, de forma consolidada nas próximas gestões. Uma das realizações que eu classifico muito importantes foi a criação do curso anual de atualização, em substituição das antigas reuniões de capítulo que não atraíam a ninguém. Então, o colega ele se inscreve, ele tem que ter 70% de presença e ele vai ganhar o certificado dele, que é um certificado que vai ser pontuado para o futuro dele dentro da instituição. Continuamos com os encontros educacionais e eu posso lhe dizer que foi maravilhoso. Esses dois eventos, encontros educacionais e curso, colocaram em sala de aula 1.000 pessoas. Então, é algo fantástico e grátis para os membros adimplentes do colégio, sem nenhuma despesa. E, para minha surpresa, vários investidores e vários colegas que não eram do colégio pagaram para participar. E a cifra arrecadada com o encontro educacional e o curso anual, o lucro foi superior, por incrível que pareça, ao lucro dos eventos regionais. Sensacional, excelente. Nós conseguimos alterar a membresia do colégio. Por quê? Por que alterar a membresia? Porque o membro aspirante e membro titular, todos estavam misturados, exceto o titular. Então, o colégio tem vários membros que não são cirurgiões bucomaxilofaciais. Isso é uma outra questão que não nos compete comentar. Mas nós tínhamos que posicionar esses colegas numa categoria bem definida. Então, primeiro, abrimos para os de odontologia. Então, nós temos um membro acadêmico, de novo. Isso foi um apelo muito grande que tivemos. Temos todos os outros que não são cirurgiões como membros colaboradores. Em seguida, temos os membros aspirantes, que são os residentes e os nossos colegas que estão fazendo a pós-graduação stricto sensu. Né? E, eventualmente, colegas que são de cursos de especialização na modalidade residência. Criamos o membro efetivo, que é o especialista, de fato, registrado no CFO, e temos um membro titular, que já é uma categoria que já existia. Vamos mudar o acesso para membro titular, com a criação do Board Brasileiro de Cirurgia Maxilofacial,
E temos os membros eméritos para esse seleto grupo que eu, no dia 1º de janeiro, pertencerei, né, de ex-presidentes, os membros remidos, o membro honorário, membros internacionais. Então, essa reestratificação da membresia foi fundamental para o colégio. Tivemos a oportunidade de revisar e de revitalizar o Estatuto Social e o nosso regulamento geral, que é o nosso diploma legal, né? Enfim, e criamos o aplicativo de telefone celular para membros titulares e membros eméritos, fizemos um projeto fundamental de estudo de mercado de trabalho para o bucomaxilofacial no Brasil. Isso foi realizado, foi entregue ao CFO e foi entregue à Frente Parlamentar da Odontologia, lá na Câmara dos Deputados. Só para você ter ideia, essa frente parlamentar ela foi fundada com 398 deputados. Foi a maior frente parlamentar da história. Nem na medicina temos tantos parlamentares. Então, nós entregamos isto para que em todo hospital público em território nacional haja um cirurgião, uma equipe de cirurgia bucomaxilofacial. Esse foi um projeto fantástico. O outro projeto foi o de revisão da formação do especialista. Então, um projeto maravilhoso que passa para mais de 8.600 horas a formação do cirurgião bucomaxilofacial em 3 anos e um 4º ano opcional. Isso mudará muito a nossa especialidade. Encaminhamos esse projeto para o CFO, encaminhamos para a frente parlamentar também, porque a gente tem que tentar fazer esses projetos importantes chegarem de toda maneira a quem de direito e torná-los reais. Outras participações do colégio foram na luta em defesa da especialidade. Nós tivemos uma briga com planos de saúde, e essa é uma contenda que não termina, que dependerá de uma série de outras providências que se continuarão, mas nós temos hoje uma assessoria jurídica que foi instruída pela minha gestão no sentido de orientar os colegas que, de alguma forma, estão tolhidos ou impedidos ou constrangidos de exercer a especialidade. Isso é inaceitável e nós já temos o caminho a seguir via assessoria jurídica do colégio. Excelente. Tivemos uma oportunidade de fazer 7 eventos. Além do ENEC, do COPAC, fizemos o ESSEC, que é o Encontro Cearense, fizemos o COBRAC, que já é de estilo, fizemos o Seminário Avançado de Porto Velho, o Seminário Avançado de Cirurgia Facial de Florianópolis e o Encontro Nacional de Residência. Esses eventos todos colocaram em sala de aula cerca de 4.125 colegas durante essa gestão, o que para nós nos dá uma satisfação muito grande. Conseguimos devolver o colégio saneado de uma série de renegociações de contrato que fizemos, várias renegociações, e aqui não cabe falarmos em cifras, mas eu lhes digo o seguinte, que nós estamos entregando o colégio com 233% a mais de caixa do que recebemos, depois de todo o trabalho realizado. Excelente. Portanto, o trabalho não terminou, o trabalho mudará de mãos e todos nós temos o dever de apoiar o nosso próximo presidente, a nossa próxima gestão, que com certeza fará uma gestão brilhante. Nós sempre desejamos que as gestões que venham superem as que foram, né? É o normal, é o nosso sonho mesmo. Então eu desejo ao presidente Laureano todo sucesso,
desejo que ele tenha muito mais êxito do que eu tive, do que a nossa gestão teve, e queria agradecer, porque esse momento é um momento que não é um momento do presidente, é um momento da gestão. Nós tivemos um trabalho de equipe maravilhoso, nós não poderíamos ter feito quase nada sem o apoio da gestão, sem o apoio dos amigos e sem a provocação daqueles que não são tão amigos. Por quê? Eles são maravilhosos também. Quem não gosta da gente, a gente precisa valorizar e pedir que eles tenham muito sucesso. Por quê? Porque eles são a nossa alça sentinela, né? Eles é que nos fazem ficar atentos e melhorar. Porque para os amigos, tudo está sempre muito bom. Os amigos são suspeitos. Os amigos nos tendem amorosamente à estagnação. Aqueles que não são tão simpáticos, esses são maravilhosos, que esses nos impulsionam para alcançar metas mais ousadas. Excelente, doutor. Excelente. Bom, quero lhe agradecer, doutor Silvio. São oportunidades como essa que me motivam a querer divulgar ainda mais a cirurgia bucomaxilofacial. Muito obrigado pelo seu tempo e lhe desejo muito sucesso aí no futuro, com novos projetos, certamente. Um grande abraço e muito obrigado, mestre. Muito obrigado, Luciano, pela oportunidade. O colégio agradece, em nome do presidente, e a especialidade também agradece. Nós todos temos que nos unir, dar as mãos para continuarmos crescendo. Eu quero me aposentar, sei lá quando, ouvindo sempre boas notícias a respeito da especialidade. Muito obrigado, que o ano de 2018 e os próximos nos tragam sucesso, nos tragam paz e realizações. Muito obrigado. Se Deus quiser. Muito obrigado, doutor.